Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Um ótimo sábado para vocês. Irmãos, chegamos na lição 7. Estamos agora praticamente na metade da lição e já já estaremos aí concluindo esse assunto tão rico, tão maravilhoso, tão envolvente. Só que essa semana o assunto é bem espinhoso. O problema do mal. Irmãos, explicar sobre a origem do mal é algo que está fora da nossa capacidade de raciocínio. Não tem como explicar a origem do mal em si. Explicá-lo significa ou corresponderia a defendê-lo. E se a gente defende o mal, a gente automaticamente vai ter um causador. E dessa forma sendo, a gente vai justificar ou explicar ou dar ao mal a explicação de que Deus ele é o responsável pelo mal. Embora o texto de Isaías tenha a expressão eu faço o bem e crio o mal, parece até então que o mal é criado por Deus. Só que o termo criar ali não é a mesma expressão bara que você encontra no Gênesis 1. No princípio criou. A expressão criar ali tem mais um significado de que eu permito, eu tolero. Ele está acontecendo sob minha supervisão, mas não sob minha autoria. É como se fosse o seguinte: Deus criou Lúcifer e Lúcifer se tornou o diabo. Mas Deus não criou o diabo. Deus não criou Satanás. Satanás e o diabo, em seus significados, foram atribuídos a um ser de luz que foi criado por Deus. Logo, ele se tornou aquilo que Deus não tinha criado. Um exemplo, Deus criou Abel, e Abel se tornou um ladrão. Mas Deus não criou o ladrão, Deus criou Abel. E Abel acabou, pelo pecado, pela sua escolha mal administrada, ele se tornou o diabo. Irmãos, eu não sei se está dando para vocês, mas está tendo um barulho aqui ensurdecedor de um lado, de um batuque de uma casa. Espero que dê para vocês me entenderem melhor. Vou ficar até um pouco mais próximo, como não tenho aqui tecnologia, não tenho microfone, não tenho nada, mas eu espero que dê para vocês entenderem. Então, assim, para a gente poder concluir esse ponto, eu estou até ainda tentando definir essa imagem da lição, que para mim exige um mal muito intenso, muito grande, em um mundo que está em trevas. Nós temos aqui umas trevas aqui em cima, e nessa setinha, irmãos, se vocês for perceber, tem assim, confiar em Deus diante do mal, e não confiar indo para outro caminho. O que eu entendi por isso aqui? Eu estou dentro de um mundo mal, mas isso não me deve fazer desconfiar de Deus. Eu continuo confiando em Deus, mesmo estando no mundo mal. E saindo dele, ele não me dá credibilidade para confiá-lo. É o que, de grosso modo, eu estava aqui definindo. Mas no decorrer da semana eu vou estudar mais, vou procurar mais informações e eu passo para vocês. Então, assim, diante dessa situação, nós entendemos que Deus não é o originador do mal. O próprio Paulo fala, né? O mistério da iniquidade opera. Então, assim, se ele chama aquilo de mistério, a gente não tem como levar com muita precisão a explicação de tal coisa. E o texto para memorizar aqui, o verso para memorizar diz assim, ó: e ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Não haverá mais luto, pranto nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Irmãos, a morte tem a ver com essa morte que foi criada após o pecado. O pecado deu origem à morte. Então, Coríntios descreve que essa morte será engolida, ela será tragada. E de acordo com o Apocalipse, a morte não mais irá existir. Então, eu entendo aqui que morte, luto, pranto e dor, que são, de certa forma, sinônimos, elas deixarão de existir no mundo vindouro. E uma outra coisa que merece consideração, o texto de Apocalipse 7:17 fala de que Deus enxugaria todas as lágrimas. Isaías 25, verso 8, como também Isaías 65, verso 19, fala que as dores e os prantos não acontecerá mais e nossas lágrimas serão enxugadas. Eu acredito que esses dois textos aqui foram extraídos por João para ser colocado no Apocalipse. Mas sabe, irmãos, o mal, de fato, ele não tem em si uma explicação concreta. Mas eu posso até me aventurar a fazer uma explicação pálida ao meu parecer. O mal só existe porque o amor existe. Porque o amor envolve liberdade. O amor dá a condição de dar oportunidade para que a pessoa possa, então, escolher. Então, a pessoa escolheu o mal, porque a liberdade foi dada. Mas, embora a liberdade tenha sido dada porque o amor existe, isso não deve ser visto como uma atribuição para culpar a Deus. Não. Deus criou, em sua essência de amor, o ser humano com a liberdade para amá-lo novamente. Amor gera amor. Deus poderia criar o ser humano como um robô, totalmente, vamos dizer assim, programado para fazer só o que é certo. E a pessoa escolheria.
É por isso que quando estivermos neste mundo e aqui escolhemos a vida eterna, e escolhemos o bem, e escolhemos o que é o correto, e quando Cristo voltar, nós continuaremos com o nosso livre-arbítrio, mas escolhendo a Deus para sempre, sem sermos robôs, porque agora nós conhecemos a causa do pecado, e nas mãos de Cristo estarão gravadas as marcas do amor salvífico por você e por mim. Então, todas as vezes que, se porventura, posso imaginar, alguém se pensar em pecado, que eu acredito que isso não vai nem existir, quando olhar para Cristo, saberá o que o pecado trouxe. E por essa razão, o mal não se levantará pela segunda vez. Eu acredito que na semana nós vamos estudar um pouco mais sobre esse assunto, mas guarde no seu coração. Deus não criou o mal existe de uma forma misteriosa e ele opera até o dia que Cristo voltar e aniquilar o mal para sempre. O grande conflito fala que este é um mistério para o qual não encontramos explicação. Então, assim, não temos uma razão concreta, mas de uma coisa eu sei: o amor existe, o bem existe, a redenção é real e a volta de Cristo é certa. E o mal, que embora não tenha explicação, que causa tanta dor, tanto sofrimento, será deixado para trás para sempre. Que Deus, portanto, nos abençoe e nos enriqueça com essa dádiva salvífica do seu amor por nós. Vamos orar? Obrigado, querido Deus, pela maravilhosa dádiva do teu amor. Suplicamos que o Senhor nos auxilie a viver para este amor sempre e continuamente. Perdoa, Pai, nossos pecados e que, embora não tenhamos as respostas para todas as explicações referentes à origem do mal, nós temos a origem do bem e nós temos o amor, nós temos a redenção, nós temos a salvação. Portanto, nos ajuda a crermos e a vivermos para estas questões, Senhor. Perdoa nossos pecados, nos dá um bom restante de sábado em Tua presença, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, uma ótima tarde de sábado e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.